Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não o mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou: Vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Vamos lá mais uma vez? Pai querido, pedimos que o Senhor nos ilumine esta noite com a sua palavra, para que possamos compreendê-la, para que possamos aplicar, para que o Santo Espírito aplique em nossos corações e possamos tomar a decisão esta noite de seguir a Cristo Jesus de todo o nosso coração, alma e espírito. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Você já assistiu algum filme de terror? Alguns gostam, né? Muitas pessoas não gostam desse gênero, como eu. E não é que eu não goste porque talvez eu ache errado ou algo assim, mas porque na verdade eu não acho assustador e eu não acho real. Eu acho, na verdade, filme de terror algo meio bobo. No entanto, isso aqui é a minha opinião, tá? No entanto, algumas pessoas gostam desses filmes porque sentem medo e consideram as suas histórias envolventes. Filmes de terror causam medo porque abordam temas como o mal, como zumbis, maldições, monstros, demônios. E as pessoas têm receio, na verdade, que esses elementos sejam verdadeiros. Já talvez pensou, depois de assistir um filme de zumbi, por exemplo, será mesmo que algum dia existirá zumbi? O que acontece se existirem zumbis?
Talvez algumas passem e nem conseguem dormir à noite pensando se alguma mão vai aparecer para puxar o seu lençol ou o seu pé depois quando você estiver dormindo, né? Embora os filmes de terror exagerem, alguns aspectos refletem a realidade. Algumas pessoas veem o mal em todo lugar, com medo de que um monstro apareça a qualquer momento. Outras, no entanto, ignoram o mal completamente, vivendo como se o diabo não existisse e como se demônios não pudessem mais possuir pessoas. Eu respeito esses dois extremos, cada um tem os seus pontos. No entanto, eu prefiro crer que o mal, ele existe. Não tão exagerado como esses filmes de terror. Muito do que nós acreditamos sobre os demônios é muito baseado no que nós vemos nos filmes ou também nos desenhos de Dante e tantos outros. No entanto, a realidade é que o mal, ele existe. Demônios e o diabo, de fato, existem e são descritos na Bíblia. No entanto, o poder de Cristo Jesus, e é o que eu creio mais, que Jesus Cristo tem poder suficiente para transformar qualquer vida. O que nós veremos essa noite, então, é sobre o poder transformador de Jesus. O quanto que Jesus é poderoso para transformar qualquer mal. Vamos olhar primeiramente os versículos de 1 a 10. Primeiramente, então, Jesus demonstra o seu poder sobre os maiores poderes malignos. Jesus demonstra o seu poder. Nessa primeira parte, do 1 ao 10, vamos olhar primeiramente para os versículos de 1 a 5. A situação deste endemoniado, que era algo terrível. Então a Bíblia, de fato, revela que possessão demoníaca é algo real. Não é algo de filme de Hollywood. Eles exageram. Mas a possessão demoníaca, de fato, é algo que acontecia aqui na época de Jesus. Os versículos de 1 a 5 dizem, então, que Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar. Semana passada, o Caio pregou que o que aconteceu aqui foi uma grande tempestade e Deus, Jesus, mostrou o poder sobre essa grande tempestade, acalmando a tempestade apenas com a sua voz. E Marcos aqui está identificando para nós que Jesus tem poder, primeiramente sobre a tempestade, sobre a natureza, as forças da natureza, e Jesus agora também tem poder sobre as forças do mal. Então o versículo de 1 a 5 diz que eles vão para um lugar chamado a Terra dos Gerazenos. Mas espera aí, eu li lá em Mateus que essa terra, na verdade, se chamava Gadar. E aqui está dizendo que era Genezaré. Como assim? Qual é a terra correta? As duas. As duas estão corretas. Porque a terra, essa cidade chamada Genezaré, que era a terra dos Gerazenos, ela na verdade estava localizada em Decápolis, que é as 10 cidades, e essas 10 cidades eram comandadas por uma cidade chamada Gadar. Então era chamado também por pessoas de Genezaré e outros pela terra dos Gadarenos, ou a terra dos Genezarenos. Então é o mesmo lugar. Então quando você vê lá em Mateus 8:28, que diz que é Gadar, é a mesma coisa. Em Mateus também diz que eram 2 demônios que Jesus expulsa ali. E aqui em Marcos está dizendo que é um. Quer dizer que há um erro na Bíblia? Não. É porque Marcos quis olhar mais para um dos endemoniados que talvez era o pior e que talvez tenha um resultado mais imediato. E Mateus foca simplesmente nos 2. Então é a mesma coisa, só que um foca apenas em um e Mateus foca nos 2. No entanto, a situação deste homem, ela é descrita nesses versículos. Primeiramente, diz que ele vivia em sepulcros. Sepulcros.
Não é como o nosso cemitério que a gente tem hoje, que às vezes é até meio bonitinho, né? Alguns até gostam de ir de vez em quando, visitar os seus parentes, até algo lindo, até algo bonito, né? Com o seu jardim e tudo mais. Sepulcros naquela época eram como se fossem cavernas. E nessas cavernas tinham seus grandes túmulos ali, e as pessoas, era um lugar mal cheiroso, era um lugar que poucas pessoas iam, e simplesmente deixavam seus mortos lá, enterravam seus mortos, ou colocavam seus mortos em cavernas, em sepulcros, e pronto. No entanto, esses sepulcros abertos, quando não tinham morto, servia para que as pessoas mentalmente erradas, né, para não dizer outras palavras, elas iam e viviam nesses lugares. E esses endemoniados, então, os demônios levavam a viver desta maneira terrível. Eles não recebiam assistência, não recebiam alimento, não recebiam água, não era um mendigo qualquer. Era, sim, pessoas que viviam de forma terrível e catastrófica. Essa imagem ela pode parecer até meio forte, mas imagine que seja exatamente este homem nessa situação. Segundo, o texto diz que ninguém podia prender este homem. E isso é incrível, porque prova que o demônio, esses demônios que estavam dentro dele, lhe davam um poder sobrenatural, ao ponto de ninguém conseguir segurar este homem. Este homem, mesmo sem alimento, mesmo sem água, mesmo talvez comendo daquilo que ele conseguia ali para se manter vivo, para sobreviver, mas ainda assim ele tinha uma força sobrenatural que não vinha nele. Também diz que ele andava sem parar, de dia e de noite, ou seja, não dormia e não comia em momento algum. Dia e noite andava sem parar. Imagina as feridas que tinham nesse homem. Imagina tudo que ele sofria então nessa situação. Por isso que também diz que ele gritava em todos os cantos, como um animal, gritava de dor e sofrimento, talvez assustando qualquer um que passasse ali perto dele, talvez até mesmo ferindo algumas pessoas que passavam por aquele lugar. Este homem, então, começava a gritar de dor o tempo todo. E, por fim, dizia, então, que ele se feria com pedras pontudas. Ele pegava as pedras, talvez passava ali uma pedra na outra, fazia com uma faca e começava a se ferir, a se mutilar, como muitos fazem por aí também. O demônio quer destruir cada pessoa que possui. O texto não revela se esse homem se colocou nessa situação por talvez ter se envolvido com algum tipo de ocultismo, o que é bem provável, ou se ele foi endemoniado sem o seu consentimento, foi possuído sem o seu consentimento. O fato é, não havia poder humano algum que pudesse tirar este homem dessa situação. Era impossível para qualquer homem tirar este homem dessa situação. Versículos 6 a 10 diz então desse encontro desse demônio com Jesus. No capítulo 3, versículo 22, nós vimos que os escribas falaram que Jesus estava possuído do maioral dos demônios, que era Beelzebu. Não sei se você lembra disso. Jesus rebate a eles naquele momento e novamente ele está rebatendo e comprovando que ele não era nenhum endemoniado, que é o que nós veremos o que Jesus faz com os demônios. Então, se ele era possuído por Beelzebu, o que ele vai fazer a seguir não faria sentido ele fazer o que ele fez com os demônios. Jesus prova, na verdade, que ele é o Senhor e que até os demônios reconhecem quem ele é. O demônio vê Jesus de longe e sai correndo em sua direção. De alguma forma espiritual, eles sabiam quem era Jesus só de olhar. O mais incrível de tudo é que eles se prostram diante de Jesus. Eles se rendem e começam a suplicar, a gritar
pedindo, por favor, Jesus, não nos atormente. Não faça nada contra nós, porque nós sabemos que o Senhor tem poder para nos eliminar, para acabar com a nossa raça. Por favor, não faça nada disso. Essa fala revela quem Jesus é. Eles chamam Jesus de Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Essa palavra Deus Altíssimo era uma forma de máximo respeito que os judeus chamavam a Deus. Quando um judeu ia se referir a Deus com todo respeito, ele falava, ó Deus Altíssimo, sobre o céu e sobre a terra. E os demônios estão dizendo, agora, você é o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Perceba que nem os demônios têm ousadia de blasfemar contra o nome de Deus. E como diz a Bíblia, até os demônios creem em Deus e tremem diante dele. Eles sabem que Deus existe. Eles sabem que não tem poder contra Deus. A diferença é que eles não se arrependem. Jesus pergunta então o nome do demônio. Não porque ele não sabia, mas porque queria mostrar aos que estavam ao redor o tamanho do seu poder. A resposta do demônio é que, na verdade, eles não era só um demônio, era uma legião. Esse nome, legião, era utilizado pelos romanos para definir uma infantaria de soldados de mais ou menos 6.000 soldados. Então, quando ele fala legião, somos uma legião, ele está dizendo, não sou apenas um demônio ou 2 demônios. Nós somos mais de 1.000. Mais de 1.000 demônios possuindo um homem. Já imaginou isso? Mais de 1.000 demônios possuindo apenas um homem. Este homem talvez era o homem mais endemoniado que existia. E o interessante é que Jesus vai até ele. Jesus vai até este homem. Jesus tinha um propósito na vida dele. Ele vai até este homem. Imagine a reação dos discípulos ao redor de Jesus. Ele dizendo que era uma legião, e os discípulos, como assim uma legião? Mais de 1.000 soldados, mais de 1.000 demônios dentro de um homem. Os demônios, no entanto, imploram para que Jesus não expulse eles daquele país, daquela região, possivelmente porque eles tinham um domínio para exercer os seus poderes malignos naquele local. E é claro que Jesus não atenderia a este pedido deles. No entanto, versículos de 11 a 17, Jesus demonstra a sua misericórdia. Vimos então que Jesus demonstra o seu poder. E agora Jesus demonstra a sua misericórdia ao atender o pedido dos demônios e também dos criadores de porcos. A legião pede então para mandá-los para uma grande manada de porcos que estava passando por ali, pois eles sabiam que seriam destruídos por Jesus. Então talvez essa era a forma menos pior para eles. E Jesus atende a esse pedido. Os espíritos saem e entram então nesses porcos, que era cerca de 2.000, dando então, talvez, o número exato dos espíritos que estavam naquele homem. É bem possível então que fosse cerca de 2.000 demônios dentro deste homem. Eles então se espalham e entram então nos outros porcos. Ao entrar nos porcos, eles se jogam então de um despenhadeiro e se matam no mar. É difícil entender o motivo disso. É claro que eles não seriam destruídos, o demônio não morre, demônios são seres espirituais. Mas possivelmente essa forma então que eles foram jogados seria uma forma de Jesus dizer: aqui vocês não têm poder mais, não têm poder nenhum.
Mas é meio estranho pensar o porquê que eles foram nos porcos. Não tem uma resposta exata para isso, apenas algumas suposições. F.F. Bruce, um grande comentarista do passado, diz o seguinte: uma razão possível para Jesus permitir que os demônios expulsos entrassem na manada de porcos foi que o homem curado, vendo os porcos possuídos pelos demônios, se lançando furiosamente no mar, pudesse então ter a confirmação da realidade da sua libertação. Talvez aquele homem, se Jesus simplesmente tivesse expulsado, ele pensasse assim: não, mas se me expulsou, se expulsou demônios, pode ser que logo eles voltem. E talvez Jesus usou de forma didática de jogar os demônios nos porcos para mostrar àquele homem: esses demônios não têm mais poder sobre você. Eles estão destruídos. Um outro possível motivo é o que John MacArthur diz, que os porcos eram animais impuros para os judeus. Então as pessoas que cuidavam desses rebanhos eram gentios ou talvez judeus que não se preocupavam com a lei. Se eles fossem judeus que não se preocupavam com a lei, é o que para mim faz um pouco mais de sentido. Então Jesus, na realidade, estava purificando aqueles homens, pois eles não deveriam cuidar de porcos. Apesar de estarem em uma terra de gentios, talvez fossem judeus que tinham esse rebanho de porcos e por isso que eles estavam na terra de gentios. Jesus está mostrando: vocês não deveriam cuidar desses porcos, porque para vocês é impuro, porque a lei diz que vocês não devem cuidar nem comer porcos. A lei do Antigo Testamento diz para os judeus, não se aplica a nós, tá? Deixar bem claro. Porque senão não poderia nem comer bacon. E aí seria difícil. Mas aí Jesus está colocando para eles: olha, eu estou purificando a vida de vocês. Por isso faz sentido que eles não pedem a restituição dos porcos para Jesus. Estes homens simplesmente pedem para Jesus sair da cidade. Olha, saia daqui, saia da cidade, volte para o seu barco e vá embora. Perceba, eles não ficam, apesar de eles ficarem bravos, porque os porcos foram todos mortos, mais de 2.000 porcos, no entanto, eles não pedem restituição nenhuma para Jesus. E Jesus também não oferece restituição para eles. Eles poderiam ter falado: olha, realmente, eu destruí todo o dinheiro de vocês, destruí todo o ganha-pão de vocês, então, estou aqui, eu vou dar um dinheiro aqui para vocês e vocês compram mais porcos. Não. Jesus simplesmente se cala e sai, possivelmente porque eles sabiam que estavam errados de criarem porcos. Talvez também eles estivessem com tanto medo do grande poder daquele homem que expulsou milhares de demônios, que nem conseguiam ousar ir contra este homem. Um homem que consegue expulsar uma legião de demônios, que homem algum conseguiu, quem que vai encarar um homem desse? Então é melhor, olha, só sai daqui, vai embora, pega o seu barco e está tudo certo, não precisa restituir esses porcos e vai-se embora. E Jesus simplesmente entra no barco e começa a sair. No entanto, pode parecer que agora Jesus ficou um pouco limitado, pois afinal ele estava indo para aquela cidade, para a região de Decápolis, para a região de Gadara, para a região de Genezaré. Ele estava indo para aquela região para pregar o Evangelho. Mas assim que ele chega, ele expulsa esse demônio e não consegue mais ficar naquela cidade. Então, olhando com olhares humanos, parece que não deu certo. Parece que os planos de Jesus foram frustrados, porque afinal, ele não pode mais agora ir e pregar nessas cidades, porque expulsaram Jesus dali. Certo? Não. Pois o Evangelho nunca é impedido por ninguém. E é o que acontece na terceira parte, que Jesus demonstra a sua autoridade ao enviar
o ex-demoniado para pregar as boas novas. Vimos então que Jesus demonstra o seu poder. Segundo, Jesus demonstra a sua misericórdia. E agora Jesus demonstra a sua autoridade ao enviar o endemoniado para pregar as boas novas. Versículo 18 ao versículo 20. O ex-demoniado que agora estava em perfeito juízo, estava vestido, talvez os próprios discípulos vestiram aquele homem, deram algo de comer, limparam as suas feridas, cuidaram dele ali. E então esse homem pergunta a Jesus: será que eu posso ir com vocês? O que faria muito sentido. Quando eu lia este texto quando era criança, eu ficava: por que Jesus não permitiu? Faz muito sentido. Não, venha, vamos com a gente, vamos continuar a jornada. Afinal, ele poderia aprender mais com Jesus e acompanhá-lo em sua missão. No entanto, Jesus tem uma missão muito mais importante para aquele homem. E essa missão é que ele deveria voltar para a sua terra, para a sua família e anunciar o que tinha acontecido com ele. Anunciar o que o Senhor fez com ele. O grande pregador brasileiro, Hernandes Dias Lopes, em seu comentário, diz o seguinte: a família precisa ser o nosso primeiro campo missionário. A família dele sabia como ninguém o que havia acontecido e agora poderia testificar a sua profunda mudança. Não estaremos credenciados a pregar para os de fora se ainda não testemunhamos para os da nossa própria família. Este homem torna-se luz no meio da escuridão. Uma das melhores maneiras de anunciar o Evangelho é mostrar para as pessoas quem nós éramos e quem nós somos hoje. No entanto, há muitos testemunhos que é difícil de saber se é verdade ou não. Alguns inventam e outros aumentam um monte de histórias só para parecer algo mais trágico. Eu fui um ex-bruxo, ex-detento, ex-chefe de quadrilha, ex-homossexual, ex-aquilo, ex. Mas aí você pega a ficha daquela pessoa e não tem nada disso, né? Talvez tenha histórias aí parecidas com essa, né? De ver testemunhos que você começa: será que isso aqui foi real mesmo? Por isso o testemunho mais autêntico é se for para a sua própria família, ou para aqueles que de fato te conheceram antes de você conhecer o Senhor. Só o fato deste homem andar na rua já era algo digno de espanto. Todos na cidade, na verdade, todos em Decápolis, que são as 10 cidades daquela região, todas essas 10 cidades possivelmente conheciam esse homem, sabiam do caso dele, tinham medo dele, passavam longe do seu sepulcro. E aquele homem agora está em perfeito juízo, andando nas ruas das cidades e dizendo: o que aconteceu com a minha vida foi que um homem chamado Jesus me libertou, me tirou das trevas e me trouxe para a maravilhosa luz. Todos nós também temos esse mesmo testemunho se cremos em Cristo Jesus. Todos nós, talvez você pense assim: mas eu não fui um endemoniado. Eu não tenho tanta história para contar do passado. Eu mesmo entreguei minha vida a Cristo Jesus com 5 anos e meio de idade. O que eu fiz antes disso? Não deu tempo. Tive meu tempo de rebelião, lá com 17, 18 anos, mas ainda assim eu não tenho tanta história para contar. Eu não fui ex em muitas coisas. E talvez a sua história seja parecida com essa. Eu não fiz tanta coisa. Então quer dizer que o meu testemunho não é válido? Pense no seguinte: todos nós andávamos perdidos, andando como errantes, como ovelhas sem pastor. Todos nós merecíamos a morte eterna
Merecíamos passar a eternidade com o diabo e com os seus demônios. Merecíamos viver em sofrimento eterno. Todos nós estávamos debaixo da ira de Deus, dominados por Satanás e pelo pecado que nos assedia todos os dias. Talvez você ainda esteja nessa situação. O diabo, ele é sagaz. Para alguns, ele possui dessa maneira como aconteceu com este homem, colocando vários demônios dentro. Mas para outros, o diabo, ele apenas cega. O diabo, ele fala para aquela pessoa: para que você vai procurar Jesus, sendo que a sua vida é boa? Para que você vai procurar Jesus, sendo que você tem dinheiro? Você tem um trabalho, você tem uma casa, você tem um pai, você tem uma mãe. Está tudo bem com a sua vida. Para que você vai procurar Jesus, sendo que está tudo bem? E o diabo faz isso. Ele vai cegando o entendimento das pessoas, cegando e confundindo, para que essas pessoas não creiam no Evangelho. É isso que acontece com países na Europa, é isso que acontece atualmente com os Estados Unidos. Pessoas que se dizem cristãs, mas vivem uma vida para si mesmo. O processo de salvação também é o mesmo para todos. O que aconteceu com esse homem é a mesma coisa que acontece com aquele que é salvo. Jesus tira cada pessoa das correntes de Satanás, do império das trevas, da prisão eterna, e salva a pessoa de sua condenação, trazendo ela para o seu reino eterno, maravilhoso e bondoso. O ex-endemoniado, então, percebendo isso, é convocado por Jesus para pregar o Evangelho aonde quer que vá. Nós também devemos ir e anunciar o que Deus fez conosco. Talvez você esteja desmotivado a contar o seu testemunho. Poxa, eu não tenho muito o que contar. A minha oração é para que você perceba a mudança que Deus fez em sua vida, principalmente a mudança espiritual. E conte isso a todas as pessoas que você conhece. O seu testemunho pode fazer com que muitas pessoas sejam libertas da escravidão do diabo e sejam salvas por Jesus. O seu testemunho pode fazer com que muitas pessoas sejam libertas da escravidão do diabo e sejam salvas por Jesus. Para resumir tudo isso que nós vimos aqui, o poder transformador de Jesus liberta nossas almas das trevas, traz salvação e nos coloca na missão de testemunhar. O poder transformador de Jesus liberta nossas almas das trevas, traz salvação e nos coloca na missão. Quero ler alguns textos que falam sobre isso. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esse texto é maravilhoso. Diz o que aconteceu com este homem, diz o que acontece com as nossas vidas, como quando cremos em Cristo Jesus. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Efésios 5:8. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. E por fim, João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para concluir, algumas aplicações. Primeiro, se você ainda não foi liberto, se você ainda não foi liberto por Jesus, o dia pode ser hoje. Não deixe para amanhã. Talvez você pense assim, não, amanhã eu vou crer. Hoje a minha vida está boa,
ainda tenho tempo, ainda sou jovem, tenho muita coisa para fazer, mas amanhã eu vou entregar minha vida a Cristo Jesus. Creia que Jesus Cristo salva e te liberta hoje, porque pode ser que hoje você não chegue em casa. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer, então nós precisamos entregar nossas vidas a Cristo Jesus hoje. Se você já está pensando, não, amanhã eu entrego, é porque Satanás está ali te cegando. Talvez você não esteja possuído por Satanás, talvez não seja possuído por algum demônio, mas se você não quer entregar a sua vida a Cristo Jesus, saiba que Satanás está cegando o seu entendimento. Está te enganando para que você não entregue a sua vida ao Senhor hoje. Segundo, se você é salvo, se você já é salvo, agradeça e glorifique ao Senhor hoje, que te tirou das trevas e que te trouxe para uma vida de liberdade. Agradeça ao Senhor essa noite. Ore. Senhor, eu não era um endemoniado, mas eu tenho meu passado. E eu só posso viver essa vida que eu vivo hoje, porque eu fui liberto pelo Senhor. Terceira aplicação, pregue aos seus familiares, às pessoas que te conhecem. Contem o seu testemunho também a todos. E faça parte da missão de resgatar almas da perdição. O seu testemunho, a sua vida, você contar sobre a sua história, sobre o que Deus fez, não sobre o que você fez, mas sobre o que Deus fez na sua vida, pode fazer com que muitas pessoas também queiram entregar as suas vidas ao Senhor e serem salvas por Cristo Jesus. Vamos orar? Depois da oração, nós vamos ter o momento da ceia. Então eu quero pedir que você coloque o seu coração diante de Deus para esse momento, para pensar, refletir sobre a sua vida, pensar, refletir sobre se você crê realmente em Jesus. Se você não crê em Jesus, mas quer tomar uma decisão de seguir a Cristo, eu quero tomar essa decisão, eu não creio ainda, eu quero entregar minha vida ao Senhor, converse comigo ou com alguma das pessoas aqui da igreja, para que você possa conhecer mais, saber mais sobre Cristo Jesus. E se você já crê, coloque o seu coração diante do Senhor, pedindo por esse momento da ceia, para que nós possamos glorificar ao Senhor, lembrando do sacrifício de Cristo Jesus. É por meio do sacrifício de Jesus, por meio do sangue, por meio da sua morte, que nós temos a redenção do nosso pecado. Coloque seu coração diante de Deus, faça uma oração a Ele em silêncio.